Oi, meninas. Hoje a gente vai ver razão, proporção e regra de 3, né? Vocês usam demais isso em todas as exatas, então é bem importante que isso aí, ó, esteja na ponta da língua de vocês. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai relembrar a propriedade de proporção. O que me diz a proporção quando eu tenho que A está para B, assim como C está para D, né? Que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, quando eu tenho essa relação, uma proporção, uma igualdade de razões, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai multiplicar cruzado. Então, o que nós teríamos aqui? 7 que multiplica x mais 7 igual a 4 que multiplica 21. Ou seja, aplicando então a distributiva, 7x mais 49 é igual a 84, ou seja, 7x é igual a 84 menos 49, né? Porque isso aqui é uma equação do primeiro grau, vai ficar letra para um lado e número para o outro. Então, a gente tem aqui que 7x vai ser igual a 35 não, desculpa, 35. Então, x é 35 sobre 7, que vai dar 5, ok? E a mesma coisa no item B. Vamos multiplicar cruzado. O que nós teríamos aqui? O 4 está multiplicando 3x menos 1 e o 3 está multiplicando 6. Então, nós teríamos o que aqui? 12x menos 4 igual a 18. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? Letra para um lado e número para o outro. 18 mais 4, 12x vai ser igual a 22. Então, x é 22 dozeavos. Dá para simplificar isso aqui, né? X vai ser igual a 11 sextos. Ok? Tudo bem? Vamos lá. Questão número 2. Em determinada hora do dia, a razão entre a altura de um bastão fixado verticalmente no chão e a sombra dele é de 5 para 3. Se a sombra mede 72 centímetros, qual é a altura desse bastão? O que a gente tem que lembrar? Que razão requer ordem. Então, ele colocou pra gente, eu falei que a razão era entre a altura e a sombra do objeto. Era de 5 para 3. Então, se eu quero saber qual é a altura dele quando a sombra mede 72 centímetros, significa o quê? O 72 vai ter que estar no denominador. Eu quero saber a altura, né? Porque a altura está no primeiro membro da minha razão, lá no numerador da minha fração, se a gente quiser ler assim também. E a minha sombra está no denominador. Então, o que a gente pode aplicar aqui? A gente pode aplicar também a propriedade de proporção. Mas vamos lá. Eu posso facilitar essas contas, eu posso usar a simplificação. Toda vez que eu estiver numa proporção, eu sempre posso simplificar em pé ou deitado. Então, aqui, por exemplo, eu posso simplificar o 3 com o 72, né? Isso diminui muito a minha conta. Isso aqui daria 24. Então, aqui daria 1. Então, na hora de multiplicar, a gente já encontra aqui que o x vai ser igual a 120 centímetros, né? A altura de objeto, vamos botar em metro? A altura vai dar de 1,20 metro, ok? Vamos lá, questão número 3. Um poste de 5,40 metros projeta uma sombra de 1,80 metros. Nesse mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 15 metros. Qual é a altura do prédio? Então, o que a gente tem aqui? Ó? O poste tem 5,40 metros de altura, vai projetar uma sombra de 1,80 m. E no mesmo lugar, a gente tem, nesse mesmo instante, a gente tem um prédio que projeta uma sombra de 15 metros. Eu quero saber qual é a altura desse prédio. Ora, se a sombra é maior, o prédio é maior. Vamos aplicar aqui, então, a nossa proporcionalidade. Então, a gente teria o que aqui? 1,80 vezes a altura é igual a 5,40 vezes 15, né? Fazendo todas as contas. Então, a gente chega que a altura do prédio vai ser igual a 5 metros, ok? Questão número 4. Em uma sala, a razão de moças para o número de rapazes é de 5 quartos. Então,
A razão entre o número de moças e de rapazes é 5/4. E o total de alunos dessa turma é de 45 pessoas. Então, se eu somar o número de moças com o número de rapazes, nós vamos ter 45. A gente tem um sisteminha que envolve proporção. A gente pode fazer utilizando todos os métodos que eu já passei para vocês numa aula anterior, mas a gente também pode fazer isso aqui por proporcionalidade. Quem é que manda sempre ser a equação? E a equação está mandando eu fazer o quê? Está mandando eu somar. Quando eu reescrevo essa proporção, eu posso dizer que o número de moças vai estar para 5, assim como o número de rapazes vai estar para 4, né? Eu só altero de lugar aqui porque não muda em nada. Por quê? Na hora de fazer a razão aqui, o número de moças está para 5, o número de rapazes está para 4. A minha equação está mandando a gente fazer o quê? Somar. Então, o que eu teria aqui? 45, porque M mais R dá 45 sobre 9. Isso aqui vai dar 5. O que é isso aqui? Isso aqui é a minha constante de proporção. Então, eu posso dizer o seguinte, que M está para 5 é igual à minha constante de proporção, assim como o número de rapazes que está para 4 vai estar para a minha constante de proporção. Então, a gente chega aqui, nós temos 25 moças e nós temos 20 rapazes. Essa forma de resolver facilita bastante, né, quando a gente usa a propriedade de proporção. Mas se não quiser, a gente pode multiplicar cruzado, arrumar a equação e resolver esse sistema ou pelo método da adição, da substituição ou da comparação. Nós vamos chegar ao mesmo resultado. Só vai ficar um pouquinho mais longo, mas não tem problema nenhum, ok? Vamos lá, questão número 5. Com uma área de absorção de raios solares de 1,2 metros quadrados, um painel de captação de energia solar conseguiu gerar 400 watts-hora de energia. Aumentando a área para 1,5 metros quadrados, qual vai ser a energia produzida? Ora, se eu aumento essa área, significa que eu produzo mais energia elétrica. Essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais, porque se eu pensar, se eu esquecer dos números, se eu tenho um determinado painel, se eu dobrar o tamanho dele, significa que eu vou dobrar a quantidade de watts-hora que ele vai adquirir, né? Então, são grandezas diretamente proporcionais. Então, a gente teria aqui 1,2 está para 1,5, assim como 400 está para X. A gente mantém todo mundo no lugar. Então, aqui o que a gente pode aplicar? A propriedade de proporção. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, a gente teria aqui 1,2 vezes X é igual a 1,5 vezes 400. Ou seja, meu X daria 500 watts-hora a capacidade dele. Ok? Vamos lá, questão número 6. Para a realização de uma determinada tarefa administrativa, em 21 dias, é necessário alocar exclusivamente 3 funcionários para o trabalho. Se dispormos de mais 2 funcionários, é razoável admitir que essa tarefa vai ser realizada em quantos dias, né? Ele vai dispor agora só de 2 funcionários. Então, vamos lá. O que acontece? Se eu diminuo a quantidade de funcionários, né? Se eu reduzisse, por exemplo, a metade a quantidade de funcionários que vão fazer o serviço, significaria o seguinte, eu dobraria a quantidade de dias. Então, se eu diminuo os funcionários, eu aumento os dias. Essas duas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que nós teríamos aqui? A gente mantém uma e inverte a outra. Então, eu vou inverter aqui onde tem a variável e vou manter a outra, né? Então, nós teríamos aí, multiplicando cruzadinho. Então, o que a gente teria aqui? 2x igual a 63. X, então, vai ser igual a 31,5 dias, né? Seriam 31 dias e meio, ok? E aí, a gente terminou por aí. Estudem bastante. Até a próxima.